A Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciaremos uma série sobre os regionais. Então, hoje começaremos pelo Baja Nordeste. Temos aqui 3 convidados com a gente. Então, o Hugo, o Luiz e o Paulo. Então, tudo bom, pessoal? Opa, tudo bom? Tudo certo. Então, gostaria que vocês se apresentassem um pouco para o nosso público aqui conhecerem vocês. Opa, galera, eu sou o Hugo. Bem-vindos a todos os ouvintes do podcast. Me apresentando aqui rapidamente, eu fui da equipe Mangue Baja. Hoje em dia eu faço parte da organização da competição nacional e do Baja Nordeste. No Baja Nordeste eu sou o chefe das provas dinâmicas e no nacional eu sou chefe da avaliação de projeto dinâmico. Opa, eu sou o Luiz. Como o Hugo, eu também fui da Mangue Baja. Também faço parte do Comitê Técnico Nacional. Sou responsável pelas provas dinâmicas no Nacional. E no Regional, atualmente, eu sou o diretor técnico. Fala, Paulo. Oi, pessoal. Aqui é o Paulo Oliveira. Obrigado esse convite aqui da gente falar um pouquinho dessa coisa que todo mundo adora, que é o Baja, né? Acho que Então, eu sou baiano, eu era da equipe Capoeira, aqui da UFBA, na Federal da Bahia. Fui um dos fundadores aqui do Baja Nordeste. Também sou diretor de eventos estudantis da SAE Bahia. E hoje sou um dos organizadores da competição Baja Nordeste. Legal. O Paulo ele é multifuncional no nosso evento, né? Ele, além de ele ser juiz do evento, ele é ele é staff da SAE Seção Bahia e também ele é o representante da nossa maior patrocinadora, que é a Ford Motor Company, dentro do evento. Uma coisa interessante, acho que vocês podiam falar um pouquinho em qual área que vocês atuam, né? Às vezes o pessoal tem curiosidade ali de saber em qual indústria vocês estão trabalhando, então acho que vamos passar isso pro pessoal. É bom que eu tô sem emprego, né? Acontece, né? Não, atualmente... Tem mais tempo pro Baja, Tem mais tempo pro Baja. Tem mais tempo pra trabalhar no Baja. Atualmente eu tô trabalhando na parte de Virtual Engineering Powertrain da Fiat Chrysler. Não faz muito tempo que eu tô lá, mas essa é a minha atual ocupação. Eu tô na Ford, né? Já tô lá quase, quantos anos? 17, 18 anos na Ford. Sou gerente da área de Powertrain, né? Toda a parte de instalação de motores e calibração, enfim. E é isso. Você começou que ano no Baja, nessa organização, Paulo? Na verdade, essa é uma história legal, né? Indo 2 passos para trás, né? Eu entrei na Ford como estagiário por causa do Baja, né? Eu era capitão da equipe, né? E integrante. A Ford estava chegando aqui em Camaçari, aqui na Bahia. E aí eu fui bater na porta pedindo patrocínio, né? Qual é o raciocínio lógico? Pô, tem um carrinho aqui, preciso de patrocínio, tá chegando uma montadora, opa, vamos juntar as coisas, né? E aí acabei sendo um dos primeiros, se não o primeiro estagiário na época da engenharia aqui da Ford. E aí quando eu entrei na Ford, continuava ainda como membro da capitão e do Baja, né? E aí, logo quando eu saí, que eu me formei, que eu fui efetivado na Ford, eu não sei se vocês conhecem o Gonzo, né, que também era do Nacional um tempo atrás, hoje está na Mitsubishi, e o Brito hoje mora na Alemanha. A gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as equipes aqui do Nordeste, né, porque naquela época, ainda é assim, mas era mais caro você viajar para a competição nacional do que efetivamente fazer o carro. Então as equipes do Nordeste tinham uma dificuldade muito grande de recurso e de testar o carro e de passar por provas e outra coisa, né? A competição já tinha uma certa maturidade, as equipes do Sul, Sudeste
já tinha uma certa maturidade, que a gente estava começando a entrar nesse contexto aqui no Nordeste. E aí veio a ideia de, por que a gente não faz uma regional aqui na Bahia? E era um momento até que a SAE Bahia estava sendo formada, né? Márcio Afonso, que era o nosso diretor de engenharia na época, ele era o presidente aqui da seção, e a gente conversou com ele, ele deu apoio, conversamos com o Ronaldo na época, comprou a ideia, e aí nasceu essa brincadeira e esse evento que vem crescendo. Hoje estamos quase debutantes aí, na verdade era para debutar esse ano, né? Mas com toda essa confusão do Covid, mas assim surgiu essa história do Nordeste, né? O objetivo era ajudar as equipes a terem um patamar. E eu acho que o mais legal, aí eu falo uma coisa que eu sempre me orgulho muito, acho que todo mundo que é bajeiro sabe o que é, como a competição sempre teve um espírito muito forte, né, de colaboração, de ajuda. E quando a gente vê que naquela época você tinha ali a Carcará, que acho que tinha sido campeão uma vez, tinha engateando, mas a gente só teve aquele momento da Carcará, mas as outras equipes eram todas ainda estavam muito no início, uma coisa bem, bem primária. E hoje você vê 4, 5, 6 equipes do Nordeste sempre figurando aí no top 10 do Nacional. E esse é o resultado dessa evolução. O Hugo e o Luiz podem falar muito bem sobre isso, porque eles participaram de equipes que tiveram foram bem sucedidas no Nacional, inclusive no Mundial também. Então eu acho que isso é um orgulho muito grande, você ver essa evolução e como a gente conseguiu com esse evento que se mantém forte até hoje, ajudar as equipes a acelerar esse desenvolvimento, esse crescimento. Acho que é legal a gente olhar também essa questão de que depois que surgiu o Baja Nordeste, essa proposta de vocês, as equipes do Baja Nordeste subiram muito, né? Elas começaram a figurar muito mais fortes ali nas competições nacionais do que elas eram antigamente, né? Exatamente. Hugo, você e o Luiz, vocês foram da mesma equipe, né? Igual vocês falaram ali. De que ano que vocês começaram no Baja? Eu comecei em 2007 e fui até 2014. Fiz minha graduação quase toda no Baja. E o Luiz começou um ano antes, eu acho. 2006. Eu participei na verdade, eu só não participei do primeiro Baja Nordeste em 2005. Minha primeira competição foi o Baja Nordeste, que era Baja Bahia, em 2006. É verdade. A gente esqueceu de falar isso. História, né? Uhum. Antes, o Baja Nordeste se chamava Baja Bahia. Depois de 2000, acho que teve 2 Baja Bahia e o terceiro já virou Baja Nordeste. O de 2007 já foi Baja Nordeste. A equipe do podcast estava fazendo uma pesquisa aqui para poder levantar alguns dados para esse episódio. A gente viu lá que o Baja Nordeste não é a primeira competição que teve no Nordeste, né? Não. Então tinha essa parte antes aí, né? No final dos anos 90, houveram algumas competições organizadas pela SAE, seção Rio Grande do Norte, mas algumas delas não tinha âmbito regional, entendeu? Elas contemplavam apenas carros da Carcará. Carcará 1, 2 e 3. Carcará 1, 2, 3 e 4. Eu não me lembro quantos carros tinham de Carcará naquela época. Mas eu acho que só... Até no Nacional podiam 3 carros por equipe. Aí era uma competição interna da Carcará, mas era uma competição oficial da SAE, Seção Rio Grande do Norte. Eu acho que a última delas, que foi a de 99... ela contemplou equipes de outros estados, que teve carro da Mangue Baja, teve carro da Ceará, eu acho que até a Paraíbaja de Campina Grande foi também, e tal, mas ela não tinha essa nomenclatura Baja Nordeste. A gente não considera ela uma competição regional Baja Nordeste, entendeu? Apesar dela ser uma competição oficial da SAE. A de 99 ela ocorreu dentro do Congresso Cobenji, Congresso alguma coisa de engenharia, não me lembro qual era a sigla correta. Aí dentro do Cobenji os carros ficaram expostos lá. Depois teve as provas estáticas e teve uma pequena prova dinâmica que foi o Enduro. Eu ouvi algumas histórias sobre essa questão que tinha vários carros da Carcará e foi um pouco da Carcará que ajudou a fundar as outras equipes, né? Exatamente.
Como que funcionou isso, assim, vocês que acompanharam essa... Talvez vocês, não, Hugo, mas você, Paulo, que acompanhou essa etapa. A Carcará era bem interessante porque o carro deles que foi campeão no Nacional, que foi para os Estados Unidos também, era engraçado porque ele era um carro diferente de todos, que ele tinha entre rodas traseiro bem menor do que o dianteiro, né? Então o carro era diferente, chamava a atenção de todo mundo e realmente ele se diferenciava nas provas dinâmicas dos outros carros. Então ele realmente era a referência que tinha no Nordeste, inclusive quando eles foram campeões do mundo, o carro deles nunca voltou, né? Ficou lá, não mandaram o carro de volta, né? Então não, eu acho que não, Paulo. Eu acho que o campeão do mundo voltou e eu acho que ele até ficou exposto lá na reitoria há algum tempo. Mas essa história daí ocorreu de verdade com outro carro deles. Eles competiram. Ocorreu sim, eu acho que eles competiram alguma vez nos Estados Unidos e largaram o carro lá, tiraram só as peças que eram caras, trouxeram na mala e largaram o restante do carro lá. Não tenho certeza, alguém da Carcará aí comente nas redes sociais. Alguém da Carcará comente nas redes sociais aí do Baja Nacional, do podcast, e fale se isso é verdade ou não, porque a gente não tem como saber disso. Então, mas isso já aconteceu recentemente, né? Isso também, com o pessoal da Velociraptor do Sul. O pessoal aí do Sul. O carro deles ficou, o chassi ficou lá. Fez isso também. A lenda que eu ouvi da época era que como o carro era tão diferente e eles se diferenciaram bastante lá, se destacaram na competição, o carro ficou lá, né? Eles não deixaram o carro embarcar, então eles estavam esperando receber o carro aqui. A lenda aumenta de lado. Então, essa é a história que eu sei. Eu sei que o Carcará... Carcará... já que ele tá falando, a gente pode aumentar mais um pouquinho aqui, que foi espionagem, nunca voltou. Tá? O Carcará 98, ele foi um divisor de águas na forma de se fazer Baja. Inclusive, os americanos falaram isso para eles na época. Vocês mudaram totalmente a filosofia de uma competição. Uma competição que nos Estados Unidos já tinha seus 20 anos. Os caras chegaram e mudaram a filosofia da competição, que era um carro leve, carro rápido, carro ágil, coisa que na época não era tão comum. A filosofia era diferente. Não é porque alguém era melhor que alguém. Alguém só teve o tino de fazer uma coisa diferente e deu muito certo. A Carcará dominou o cenário durante algum tempo, foi 2 vezes campeã nacional, teve alguns segundos lugares também, não me lembro quantos. No final da década de 90 e início de 2000. É até estranho, porque quem chega hoje em dia no cenário Baja, olha para os campeões do Baja Nordeste e só vê um troféu da Carcará. E fala, como é que vocês falam que essa equipe aí é grande? A Carcará, a história maior dela aconteceu antes do Baja Nordeste. A Carcará é a precursora de tudo que a gente está vivendo hoje em dia no Nordeste. A partir da Carcará foi fundada a Mangue Baja, e depois da Mangue Baja foi fundada a UFP Baja, foi fundada a Baja Tinga e outras equipes. A Carcará basicamente trouxe o Baja para o Nordeste, entendeu? Essa é a importância de fato da equipe. Ela veio para ajudar ali a fundar outras equipes, né? E como que foi essa O professor de Carcará, o professor Chico, era amigo dos professores da Mangue Baja, Laurênio e Calço. Aí o professor Calço convidou o professor Chico para dar uma palestra na UFPE sobre o projeto Baja. Aí daí surgiu a equipe Mangue Baja, isso em 99, após eles terem sido campeão mundial em 98. E isso virou meio que uma tradição no Nordeste. Várias equipes fundam outras equipes. A Mangue Baja fundou a UFP Baja, da UFPB da Paraíba, a Univasf, a de Bajatinga lá em Petrolina e Juazeiro. E a UFP Baja fundou várias equipes também. E é meio que assim hoje. Sempre que uma equipe vai surgir, ela pede ajuda a uma equipe já existente e essa equipe apadrinha as equipes. Apadrinha, essa é a palavra. É legal essa troca de conhecimento das equipes, né? Não só conhecimento. Peças, chassi, um chassi pra galera estudar, montar o primeiro carro pra fazer
Pra tentar arrecadar uma grana lá na faculdade e tal, essas coisas. Pra poder Isso, começar a a gente- mostrar o Baja pra faculdade, Isso, né? exatamente. Na nossa época de equipe, a gente nunca vendia uma peça. Sempre 1, 2, 3 vezes por ano em uma equipe lá, fazia uma feirinha de peça antiga e levava pra sua Chegava equipe. na oficina, fazia um limpa. Dar uma passada por lá, né? Montar um Baja pra mim também. E como que foi essa formação do comitê do Baja Nordeste? Porque vinha dessa competição que era o Baja Bahia, né? De onde surgiu Não. essa ideia de formar um comitê Baja Nordeste e realmente começar a iniciar o Baja Nordeste com esse nome mesmo? O Não, Paulo pode falar melhor Baja disso. O Comitê Baja Nordeste sempre existiu. O Paulo sempre integrou ele e tal. Só que a nomenclatura comitê, a gente começou a usar de pouco tempo pra cá, porque a gente tentou, e tá conseguindo até, meio que padronizar as regras, utilizar, tentar fazer com que a gente fique mais alinhado com as regras do nacional. Pra quê? Pra que a gente tenha sempre o crescimento em relação ao nacional. As equipes que querem ir para o Baja Nordeste, elas querem também estar crescendo relativamente às outras equipes de outras regiões. E a gente achou necessário fazer dessa forma para que pessoas envolvidas com o nacional estivessem envolvidas com a parte técnica do Baja Nordeste. Entendeu? Até porque isso que o Hugo está falando é bem importante, que é a própria evolução, né, e a maturidade do evento em si. Né? Hoje, o padrão que a gente consegue ter aqui na competição do Nordeste é referência para os eventos. Né? A gente sempre traz alguma novidade. A gente trouxe provas em inglês, a gente trouxe 5S, uma série de pontuações extras, Super Prime, e até o Hugo aí pode falar melhor, mas foi criado aqui. Então, eu acho que sempre teve... É o resultado de uma evolução, né, dessa maturidade. Agora, indo para essa história, né, já que você está levando... A gente está falando do comecinho lá atrás, né? Tem algumas coisas que são interessantes a gente lembrar aí. E aí vamos para o lado das histórias engraçadas, né? E da dinâmica, né? Primeiro, do ponto de vista de comitê, era a boa parte das pessoas que estavam lá trabalhando no evento eram ex-bajeiros que estavam na Ford. E outros eram engenheiros da Ford que eram entusiastas do Baja, ou da competição, do automobilismo, e entraram para serem juízes. Então, foi feito de acordo com a demanda e disponibilidade. E aí vem uma coisa interessante, né? Eu mencionei a questão dos recursos. Né? Os recursos para as equipes do Nordeste sempre foram muito limitados. E esses primeiros anos, só para vocês terem ideia da dinâmica e das dificuldades, para poder viabilizar o evento, a gente tinha que contratar um caminhão que ia em todas as cidades do Nordeste, em todas as faculdades, buscando os carros. Então, a gente montava um sistema de transporte com um roteiro. Então, o caminhão passava na faculdade, na universidade mais ao norte possível, né? E ela ia descendo, passando de universidade por universidade, pegando os carros. Então, era uma logística, porque tinha que ficar monitorando onde está o carro, quando fica pronto. Então, tudo isso. E aí vem as histórias engraçadas disso. Né? Então, isso aconteceu por alguns anos. Né? E aí, na primeira competição, né, a gente fez lá no Barródromo, né, que é um evento de corrida de arrancada, lá no meio do nada. Então, Em Camaçari, evento de isso, noite, né? em Camaçari. A gente descobriu que não tinha... quando chegou de noite, tá bom, pessoal, como é que a gente vai fazer com luz? Não tinha luz no lugar. Foram 2 anos no Barródromo, não foi, Paulo? Foram 2 anos. Não, só o Não, foi 2005. só o primeiro. Foi só o 2006 primeiro? foi em Camaçari. Só o primeiro hito, o outro já foi em Camaçari. E aí aconteceu uma coisa interessante. A gente fez toda a competição, primeiro dia de prova, tal, segundo dia, domingo terminou o enduro, tal, beleza. E agora? Como é que a gente faz para mandar os carros de volta, né? Porque as equipes estavam todas planejando para voltar no ônibus no domingo à noite, só que ninguém tinha como levar os carros, né? Quem ia levar os carros era o caminhão.
E o caminhão só ia levar os carros na segunda-feira pela manhã. E você não tinha como deixar os carros no meio do barródromo, tudo escuro, sem nada, sem ninguém, para os caminhões pegar no dia seguinte. E aí Imagina se some tudo, né? Então. Não, acabou com todo mundo. Acabou. Era o conhecido se vira nos 30 ali. E aí tivemos a brilhante ideia, né? Imagina, domingo à tarde, falando, vamos levar os carros todos para Ford, vamos botar o carro dentro no estacionamento, no pátio lá, junto com os carros novos. Beleza. E aí conseguimos aprovar lá no domingo, colocamos os carros para dentro. Tudo bem. Até aí resolvemos a primeira parte do problema, né? Pra tirar depois. Aí vem segunda-feira, o caminhão encosta, vamos tirar os carros. Como é que você vai tirar esse carro? Cadê a nota fiscal? Que carro é esse? Então, foi uma logística grande aí para a gente conseguir tirar no dia seguinte, até mostrar que o nariz de porco não é tomada, né? E provar lá, vamos mostrar os carros, pegar tal, e botar no caminhão e sair entregando de volta. Então, os primeiros anos foi muito aprendizado, muito se vira aí para fazer acontecer. Muito no espírito do bajeiro, né? Da paixão lá de fazer a coisa acontecer, tem que dar certo e aconteceu. Então, aí. Então, sim. Outra coisa interessante, você falou da marca, você sabe que a maior briga do Baja, das logos do Baja Bahia e Baja Nordeste, que até 2017, né? Era o coqueiro. A gente queria colocar o coqueiro e não dá, não pode, é o padrão, não pode ter coqueiro e vai ter coqueiro, não pode ter coqueiro e vai ter coqueiro. E aí no final a gente conseguiu deixar o coqueiro lá durante os 3 primeiros anos, né, para diferenciar e fazer menção ao Nordeste aí. Na logo? No caso de 2005 a 2007. Isso era o Ronaldo? 2007. Isso era o Ronaldo? Era o Ronaldo bem aqui. Hoje os regionais Eu já não me tem. lembro se era o... Cada um na sua era o logo, Ronaldo, né? Na época que se estava concordando ou não, até porque o Ronaldo sempre foi parceiro, mas eu sei que tinha alguma coisa que não pode, ou padrão, e a gente, para conseguir botar um coqueirinho para diferenciar do Nordeste lá, demorou um pouquinho, mas deu certo no final. Para o pessoal que não me conhece muito bem, né, eu sou da região sul, né, então eu sou ali do Baja Sul, então eu tive a oportunidade de, acho que 2 anos atrás, há 2 competições atrás, participar de um Baja Nordeste, né, e não era em Camaçari quando eu fui, então aqui pelo que vocês falaram, teve lá essa questão do barródromo que foi só 1 ano e ela passou por outras sedes, por exemplo, assim? Ou foi sempre nos mesmos locais? Como que é? A gente só teve 3 sedes, que foi o barródromo, o estádio de Camaçari e o Senai Cimatec, que é a sede atual da gente. Desde 2018 é no Cimatec, né? 18 ou 17? Não, 17. 17 já foi no Cimatec. 17 já foi no Cimatec. O ano que você foi, Maurílio, foi 18. 18, né? Foi. Sim, final de 18. Foi a segunda vez no Cimatec. E por que vocês, tipo, tiveram uma proposta de trocar de local? O que aconteceu? Por que dessas mudanças? Então, Paulo pode falar melhor disso aí. Mas vamos de novo com as histórias aí, ó. Não, durante muito tempo... A primeira coisa é porque o estádio já não estava oferecendo uma estrutura boa para tanta gente. A competição aumentou de tamanho, né? No começo eram 4 a 8 equipes. Hoje em dia a gente está falando de 15 a 20 equipes. O estádio já não comportava. A gente dormia nas salas de judô que tinham tatame lá. Eram confortáveis para aquela quantidade de pessoas. Mas começou a aumentar, não tinha banheiro suficiente e tal. Além de outras coisas que aconteceram, que o comitê da época, eu não integrava ele, mas o Paulo integrava, tomou a decisão de trocar de sede. Tu quer contar a história aí, Paulo? Na verdade, tem alguns motivos. Acho que isso que o Hugo falou é verdade. Quando a gente teve a primeira competição, a gente tinha 5 equipes. Então a gente estava falando ali de 50 alunos. Né? E a gente chegou em 2017, quando a gente mudou, com 19 equipes. Né? Então a gente quase quadruplicou o número de equipes. Então, se você vai para o número de alunos, você está saindo de 50 para mais ou menos 360 alunos. Então, para você ter acomodação para todo mundo,
é complexo, né? Então virou um desafio muito grande. E aí também vem as histórias, né? Vem as histórias que são interessantes. Qual foi a gota d'água? Pela risada de vocês aí, deve ser algo... Vamos lá. A pista, ela era num espaço público, era da Prefeitura de Camaçari. Então, a Prefeitura de Camaçari apoiava bem o evento, o secretário de Cultura, de Ciência, eles sempre iam lá. Então, tinha tinha um apoio e era numa área pública. Só que essa pista, ela não era cercada, ela não tinha nenhum tipo de controle, né? E começou a chegar numa situação que, por exemplo, na última competição em 2015, vamos dizer, acho que 2015, se não me engano, começou a ter manifestação por outro motivo, e aí era no lugar da pista, então a gente tinha que contornar, tinha morador que reclamava porque quando os carros passavam subia poeira e o vento levava para casa deles. E o ponto alto, vamos dizer assim, é que a gente chegou uma semana antes do evento. Foi com os trator lá fazer os obstáculos. Achou uma cabeça não lembro agora, foi de bode. Foi de bode, uma cabeça de... Tinha uma cabeça de bode, só a alçada. E aí, inclusive, fazia parte da decoração depois, né? Depois virou decoração. Virou decoração mas da prova. A de bode é tranquilo. Agora, o problema foi que no outro ano, no ano que a gente resolveu sair, uma semana antes desovaram um corpo lá. E aí ficou naquela, caramba, e aí, vamos ter competição, não vai ter, e aquele negócio com a prefeitura. Então a gente chegou à conclusão e falou, o evento está crescendo, então está na hora da gente buscar alternativas, né? E aí acabou que, acho que a gente deu um salto muito grande, porque quando a gente foi para o Cimatec, a estrutura mudou da água para o vinho, então a gente tem um espaço lá com fantástica acomodação para as pessoas, o lugar para as apresentações, o lugar para as provas de segurança, estáticas, são todos muito bons. E tivemos o estacionamento da ABB, né, que é um clube em frente ao Cimatec, que a gente constrói a pista lá. Então, essas são as 3 sedes e estamos aí, estamos no jogo. A estrutura ali do Senai é incrível, né? Não tem nem o que falar, é tudo coberto, é perfeito, é o sonho de todo bajeiro, né? E, Paulo, uma dúvida que eu tenho, assim, acho que bastante gente também, como que começou esse envolvimento da Ford ali? Você contou que foi um pouco você começou como estagiário ali, foi crescendo e continuou, mas como que a Ford, assim, a visão de patrocinador, vê a competição que ela sempre continua apoiando e sempre está em cima ali, sempre fornecendo juiz e apoio financeiro? Na verdade, acho que tem 2 coisas. Uma da Ford é a questão de cultura. A visão de que, primeiro, desenvolver a cultura automobilística, né, automotiva na região. E além disso, independente da área automotiva, né, você com um projeto desse, você desenvolve os estudantes pelo menos 2, 3 anos em sua capacitação para o mercado. Então você tem pessoas muito mais preparadas para o mercado e com isso a engenharia como um todo no país ela cresce, né? Não necessariamente só a área automotiva, mas você tem toda uma gama aí de fornecedores, logística, tem tudo isso que acaba acompanhando esse desenvolvimento. Então, então desde o início a Ford comprou, inclusive nos primeiros anos, né, o primeiro dia de competição era dentro da Ford. Então, todas as apresentações de projeto, de custo, eram dentro da Ford, com visita à planta. Então, isso sempre acontecia. A sexta-feira era dentro da Ford e no sábado e domingo tinham as provas lá em Camaçari ou no Barródromo, né, mas a sexta-feira era dentro da Ford. Até hoje a gente mantém um dia na quinta-feira, o que a gente chama de Ford Day, né, que os alunos, obviamente a gente consegue levar todo mundo mais pelo número que tomou, mas a gente sempre leva umas 30, 40 pessoas para visitar a fábrica e conhecer a fábrica da Ford e também as pessoas.
o processo Cara, de desenvolvimento do produto, o PD. Tem umas histórias engraçadas da época que a gente ia pra dentro da Ford, velho. A gente, antigamente, como a competição era menor, cabia todo mundo no auditório lá da Ford e a gente fazia as apresentações de projeto lá. E a Ford permitia que a gente almoçasse no refeitório. Entendeu? Luiz já tá rindo, já sabe o que é. Valeu. A Ford permitia que a gente almoçasse no refeitório. No ano de 2005, o primeiro ano da competição, o pessoal da UFPB não foi inscrito na competição. Eles foram só acompanhar, porque era a primeira vez que eles estavam vendo alguma coisa de Baja. O pessoal da Carcará já era um pessoal mais velho, já era antigo, já era safo. E o pessoal da UFPB pegou carona no ônibus da Carcará pra ir pra Ford. Fazer toda a parte do evento lá. Dentro do ônibus, o pessoal da Carcará falou: pessoal, o almoço é dentro da Ford hoje e vai ser cobrada uma taxa de R$20 de cada um. Tá, os caras, putz, grila, velho, todo mundo pagando e tal. Teve gente que só descobriu depois do evento que o almoço tinha sido de graça. Levaram um trote. Tem juiz hoje que guarda rancor disso, Rodolfo. Se falar disso, ele fecha a cara. Tem juiz dos dois lados, né? Tem juiz de Carcará dessa época. Tem juiz da Carcará que fez o trote. E tem juiz da UFPB. Até hoje rola essa história no... Porra, baixo nível isso Comitê daí, né, Nordeste. cara? Mexer com comida é O cara sacanagem, cobrou né? o almoço Não, da mas Ford, velho. a galera cobrava isso e comprava comida pra eles mesmos na competição. Ah, mas... Era por uma boa causa, Aí, Era meio que tradição em Carcará. Eles faziam isso com os alunos novatos. Dizia que tinha um kit da SAI. A camisa, o boné que davam antigamente. O que a gente ganha quando a gente se inscreve na competição é a pulseira, o boné, a camisa e tal. O pessoal da Carcará dizia que isso era o kit. E o kit era R$50 pros novatos. E os novatos pagavam. E os veteranos faziam um churrasco com o dinheiro dos novatos e convidavam os novatos sem pagar nada. Aí os caras pensavam, pô, meu veterano é massa, velho, pagando churrasco pra mim e tal. Não sei o quê. Ai. Tá difícil, rindo demais essa história. Essa é boa, essa é uma boa história. Eu tô rindo, mas se eu tivesse pagado, uma hora dessa eu estaria muito p***. Nada, você ia fazer com a geração seguinte. No outro ano você ia fazer. Você ia fazer a mesma coisa. Fazer igual. Eu quero ver a galera nova aí ouvindo essa história e alguém lá lembra, nossa, eu paguei e nem sabia. E tem essa história de comer na Ford, é interessante. Tinha outro, foi engraçado, porque teve depois um ex-bajeiro, não vou falar de onde era para não ficar muito óbvio, mas ele depois veio trabalhar comigo lá, né? E aí ele chegava assim, e o pessoal, conte agora para ele a história aí do dia da Ford aqui. Me conte. Ele, não, porque eu cheguei lá no refeitório e aí a gente está lá uma semana virando noite, sem trabalhar, sem comer direito. E aí a gente chegou no refeitório, quando viu aquela comida, a gente comeu, que primeiro o prato dele não dava nem saber o que era bandeja e o que era prato, era uma coisa só. E aí quando ele perguntou assim ele me perguntou na época, pode repetir? Eu falei, pode, vai lá, pode repetir, achando que ele não ia, pelo tamanho do prato que ele tinha feito, né? Não dava, né? E aí, de repente, ele, não, eu vou lá então. E aí voltou com outro prato maior, que aí depois ele veio trabalhar comigo na Ford, e até pouco tempo a gente ficava brincando dessa história lá, ele fala, pô, você vê como são as coisas, né? Mas é muito legal. Quem é? É o Renato, o Rodolfo, o Arthur, quem é? Arthur, vai dizer os nomes aí. Não vamos jogar nome não, tá doido? Senão começa a surgir o dono dessa histórias aí e vai ficar feio. Só pra deixar claro, o dia da Ford ainda existe na competição, a gente ainda vai lá, no caso, só que vão 3 integrantes por equipe. Não tem mais condição de ir todo mundo devido à proporção que se tornou o evento. A Ford manda um ônibus. Depois dessa vão história lá, dão uma passeada pela vai ser planta. disputa. Vai ser disputa pra ver os 3 equipes que vão, os 3 mais mortos de fome. E lá dentro tem um bocado de palestras que o pessoal da Ford faz pros alunos e tal. É bem interessante.
Infelizmente não dá para levar todo mundo mais, mas... Eu acho que o que a gente tenta fazer lá, e até voltando para a sua pergunta, né, é muito do que a Ford enxerga disso, né, em relação a dar um dia ali para eles entenderem como é a rotina da indústria automotiva, como é um dia ali dentro ou da engenharia ou da fábrica, o que está por trás do desenvolvimento, como é que as coisas acontecem. E é interessante porque você vê realmente o pessoal sai deslumbrado com o que eles veem lá dentro, né? E tem tudo a ver e por isso que a gente está forte até hoje no Nordeste com essa competição na Bahia, porque a Ford, e não só a Ford, né? Tem outros patrocinadores que estão com a gente desde o começo, desde a Caltex, a Cooper, eu não quero ver se eu esqueço de alguém, mas a Bosch esse ano entrou com a gente também forte, diversas empresas de lá a UF, Filtros, diversas empresas que são parceiras da Ford e acreditam no evento e no quanto a gente proporciona de desenvolvimento através desses projetos, né? Então eles compram com a gente a visão e embarcam junto. Legal. Vocês citaram bastante ali o fato vamos tentar voltar ali um pouco pro tema principal da competição ali, né? Não que não seja interessante, né? Acho que essa visita que a competição proporciona para os alunos na Ford é uma experiência, assim, uma oportunidade que pouca gente tem, né? Às vezes a gente passa ali o tempo inteiro, quem não faz Baja, às vezes passa o tempo inteiro na faculdade e não tem oportunidade de visitar nenhum lugar, né? Eu posso dizer que eu fiz a visita como aluno na Ford na época que todos iam. E a gente circulou pela planta e eu fiquei maravilhado com o que eu via. Tal. A gente chegou a ver, na época, a EcoSport nova que ainda não estava lançada. Aí era segredo, tal, o cara trabalhando lá, fechando a porta. Tal, só que a gente só sobe depois, né? Só que a gente não sabia que era ela. Depois falaram pra gente que aquela era a EcoSport nova, a da época, né? Não é essa não, era um modelo quadradão ainda. A gente ficou bastante... foi bem legal pra mim, assim. Foi uma experiência bem bacana. Com certeza, né? E vamos falar um pouco então da competição, de questão de campeões. Como que a gente tem hegemonia de alguma equipe? Porque, pelo que eu percebi, vocês falaram que antigamente a Carcará ela vinha muito forte, assim, né? Ela ajudou a fundar as equipes. E com relação aos resultados ali, quem que ganhou mais vezes? Quem tá sempre ali no topo? Ou tá sempre rodando? Como que é? Então, hoje em dia, o nosso cenário a Mangue Baja é a atual maior vencedora, com 6 títulos. Depois vem o FPB e a Cactus, empatada em terceiro, empatados com 3, né? Empatados em segundo. 3 títulos cada uma. E a Carcará com 1 título. Me corrija se eu tô errado aí, Luiz. É isso mesmo? Nos últimos anos, assim, tá meio que revezando Mangue Baja e a Cactus. Mas nós tivemos uma variedade boa de equipes que alcançaram o pódio. Por exemplo, na última competição, a Bajatinga de Petrolina brigou até metade do Enduro, mais ou menos, pelo título geral da competição. Tava na frente. A Mandacaru também, aqui da Unifax, cresceu bastante esse último ano, e são equipes novas, né? Então... Isso. A Mandacaru foi para Nacional. A Mandacaru foi para o Nacional 2019, inclusive. E foi muito bem no Nacional. Conseguiu um resultado bom no Super Prime. O pessoal de Caraúbas também cresceu muito. A Piratas do Cerrado não ganhou uma vez também, Hugo? Quem? Piratas do Cerrado? A Piratas do Cerrado de Brasília. Eita! Havia até me esquecido. A Piratas do Cerrado é uma equipe forasteira do Nordeste, mas ganhou a edição de 2007. Eu prefiro não falar desse assunto não aí, eu não gostei muito desse ano não. Luiz tem um pouco de mágoa. Tanto eu quanto ele, nós éramos integrantes da Mangue Baja na época e a gente perdeu para a Piratas do Cerrado, mas nada contra, os cara fizeram a parte deles lá e ganharam. A Pirata do Cerrado nunca mais veio no Baja Nordeste. Eu acho até que eles vieram esse ano assistir, junto com o ônibus do pessoal da UN Baja, que também é da UNB, mas é do campus
um campus que não é o mesmo da Pirata do Cerrado. Acho que é de Gama. Eles estão indo pro Baja Sudeste. O pessoal do Piratas vai pro Pirata do Baja Cerrado Sudeste. hoje em dia vai no Baja Sudeste. Mas se eles quiserem vir no Baja Nordeste, são muito bem-vindos também. Assim como Sim, as equipes do qualquer Norte. equipe do Brasil. Não, do Brasil eu acho que o Ronaldo não permite, não. O Equipe Ronaldo que for- liberando a gente recebe. Equipe de Aí outro vocês conversam com o regional, Ronaldo. eu acho que não pode vir, não. Mas as equipes do Norte e do Centro-Oeste, que não tem regionais, eu acho que eles podem vir, sim. Aqui. Legal, pessoal, bacana. Tem história pra 3 episódios, velho, se quiser. Sim. Não, até já vamos anotar aqui que a gente tem que fazer uma mesa redonda de histórias aí, trazer só os dinossauros ali do Baja, sabe? Vai dar pra gente ficar falando umas 10 horas. Ele tá falando isso, mas o Hugo, me ajuda aí. Luiz era do carro que capotou ou era do carro que não capotou? Em 2010, Eu acho eu então, sinceramente eu não lembro não, mas eu acho que ele era do que eu era capotou. do outro. Mas ele era Então, do, ele era do Essa essa equipe parte não. ele não fala. A única vez que a ambulância teve que entrar no Baja do que nesses capotou, 15 anos. sim. É. Certo. Aí, ó. Eu O era. Luiz única sempre vez que foi a Mangue Baja ambulância do- 2 e eu sempre fui Mangue Baja 1. Então, a única vez nessas 14 competições que a ambulância teve que entrar na pista foi por causa por causa de uma, vamos dizer assim, de uma euforia do piloto na última, que já tinha recebido a bandeirada, tinha um morrinho, ele falou, vou comemorar na frente da torcida, acelerou, o que aconteceu? O carro Vale capotou. ressaltar que o piloto é primo de Hugo, né? Sim. É, Aí você tá colocando nome. Cara, Não, o é, Luiz tá é, com a língua o, afiada. apelido carinhoso dele é imbecil, pra você ter uma ideia. Esse é o apelido carinhoso dele. É por esse apelido que ele é conhecido na faculdade. Ô imbecil, você que é assim. Pra você. Então essa é outra polêmica que teve do Baja Nordeste. É a única vez que a ambulância teve que entrar, graças a Deus ninguém teve nada, mas foi um susto que a gente tomou no finalzinho aí por uma situação que não seguiram os Veja protocolos só, de segurança, né? O problema desse ano foi, no caso, a motivação, né? Porque durante o Enduro, no mesmo morro, eu tava no outro carro, eu dei uma capotada muito maior do 30 que vezes essa. piores. 30 vezes. Eu acho que eu dei 7 voltas, o carro girando de ponta cabeça. Mas eu tinha uma motivação. O meu carro tinha parado meia hora, por causa de uma falha do motor. E eu tava tentando tirar tempo, tentando buscar tempo, né? Aí eu cometi um erro e capotei. Aí a motivação dele foi diferente. Ele tava comemorando a vitória e foi pular no morro. Entendeu? E colocou em risco vidas. Eu Aí, cheguei Perigoso, com certeza. E foi punido, só para deixar Já claro, aconteceu. foi punido. nessa capotagem de Hugo aí, eu era o apoio de pista. Cheguei pra olhar o carro assim. Quando eu fui. Não, tá tudo certo. Quando eu fui ligar o motor, tava sem o tanque. O tanque tinha voado. O tanque de combustível tinha voado no carro. A bateria tava no meu colo. Eu piloto, tava com a bateria no colo. Beleza. Vamos lá, então. Cara, você tava falando do Rony, isso, né? Que era comitê há muito Isso. tempo. E quem que é o comitê hoje? Qual que é a formação do Hoje comitê o comitê Nordeste? técnico. Hoje o Paulo faz o papel do Ronaldo, do Nordeste, né? Ele é o staff da SE Brasil, da SE Seção Bahia. E a parte técnica, no caso, eu, o Luiz, o Renato, o João, o Cássius. O Rodolfo tá de conselheiro. O Rodolfo, ele já tá querendo dar aquela escapada. A gente tenta puxar ele, mas ele já tá querendo escapar. Já vai em 2 meninos. Tal. Monique O Rian e Monique. A gente tenta fazer com que a competição siga alinhada com o que é cobrado no Nacional. Essa é a nossa função. Eu fico muito frustrado quando eu não consigo fazer um suspension traction alinhado com o Nacional. Uma pista alinhada com o Nacional. Eu, como responsável pelas provas dinâmicas, eu tenho que tentar buscar isso sempre. Entendeu? Porque o Nacional é a prova que a gente considera a maior competição do Brasil. Ou seja, o regional tem que seguir os moldes do Nacional, ou pior, já que ele é um preparatório,
Se ele for pior que o nacional, no sentido de mais difícil, é melhor. Aí a gente sempre tenta seguir dessa forma. E o comitê técnico está trabalhando com esse viés. A partir do comitê técnico, dos comitês técnicos um pouco anterior ao nosso, foram surgindo algumas ideias para puxarem mais os alunos nas provas estáticas. E de uns 3 anos para cá, a partir do momento que a gente entrou, a gente está tentando melhorar um pouco as provas dinâmicas também. Basicamente isso. Hugo, esse pessoal do comitê, né? Lógico, a gente queria poder chamar todo mundo para participar aqui do podcast, né? Mas não tem... A inviabilidade técnica não permite, né? Da onde que eles são? Vocês vêm ali Por exemplo, você e o Luiz falaram que vocês são ex-Mangue Baja, né? Da FP. Baja. E o Cássius, Alberto... O Cássius é o FPB, mas ele não foi do Baja, ele foi do Aero. Mas ele é bajeiro, 10 anos de Baja já, como juiz. O Rian foi da UFPB, da UFP Baja. A Monique, a esposa do Luiz, foi da Mangue Baja também, se conheceram lá. E vão ter uma filhinha agora no próximo mês, daqui a 2 meses eu acho. O Renato é o nosso guru aí das planilhas. O Renato foi chefe de projetos durante uns 2 anos, depois foi a Monique, depois foi o João. O Renato foi da Corisco, da Escola Politécnica de Pernambuco. O João, ele também foi da UFPB, UFP Baja. Tô esquecendo de mais alguém? Tem alguém novo aí dessas últimas remessas? Tem o Rafael do Nordeste também, não tem? Não, mas ele não é comitê, ele é juiz. O Rafael, ele é juiz. Ele é juiz. O Rafael, ele não foi do Baja, ele foi do Fórmula, se eu não me engano. Não, o irmão do Rafael, que é o Ramon, ele foi do Baja. Ramon foi capitão da Capoeira. Exatamente, o irmão do Rafael. Isso. Mas isso é o comitê técnico. De juiz tem de várias equipes. Tem do Ceará, Fortaleza. Inclusive alguns que nem foram bajeiros, né? Tem algumas pessoas que nem foram bajeiros. Tem. O Cássius, por exemplo, durante a graduação dele... Não, mas eu digo... Nem por exemplo, o Murari, aquele projeto... O Murari tá... Tem outras pessoas... O Murari foi no Nacional, foi muito bem. Isso. Uma coisa legal a gente lembrar também que o Baja Nordeste ele vem implementando algumas... A gente sempre, igual você falou ali, né? Tenta copiar, fazer uma competição para que as equipes vão ali melhores no Nacional, né? Que você falou que é uma premissa do Baja Nordeste de tentar copiar o máximo do padrão da prova para impulsionar a melhora das equipes. Mas vocês também já inventaram algumas coisas aí que vieram para ficar ali no Nacional, né? Como Super Prime... Então vocês podiam falar um pouquinho dessas diferenças do Baja Nordeste, assim, como, por exemplo, apresentação aberta, esses nuances que vocês têm em particular para o pessoal que não participa e que é das outras regiões saber também, conhecer. Então, as apresentações abertas, a gente sempre fez dessa maneira no Baja Nordeste. Desde o primeiro, as apresentações eram... Desde que era dentro da Ford... As apresentações eram para todas as equipes assistirem. Isso a gente enxerga como uma troca de conhecimento mais eficiente. Isso força as equipes que estão na ponta a terem que se renovar todo ano se quiser continuar na ponta. Entendeu? Por quê? Porque você está na ponta, as equipes assistiram suas apresentações. Se você quiser continuar na ponta, você vai ter que trazer coisa nova no próximo ano. Ou seja... É uma forma de estar sempre tirando as equipes da zona de conforto. A gente não permite que grave ou que filme, porque também já é demais, mas a gente permite que assista sem problemas. No caso do Super Prime, a gente começou a ideia a partir do princípio que a nossa competição ela tem poucos carros ainda, comparado com o Baja Sudeste, por exemplo. O Baja Sudeste tem 36 carros. As nossas estão com 15 agora. A gente se inscreve 20, 21, mas chega lá 15 para correr. Aí o nosso cronograma tinha o espaço. A gente partiu desse princípio, né? Tem espaço para uma prova nova? Tem. Qual seria a prova nova? Vamos pensar numa prova nova aqui dinâmica. Uma prova que seja atrativa para quem está assistindo. Tem que
trazer, tem que ter adesão do pessoal. Não adianta ser uma prova que não desperte o interesse. E a gente começou a se reunir presencialmente, até por Skype também, aqui em Recife, com o Xaxim. O Xaxim foi do Bate Sul também. Eu, o Luiz, o Xaxim, o João, a Monique. A gente se reuniu algumas vezes, escreveu o script da prova e apresentou no Comitê Baja Nordeste. E a gente foi, aos pouquinhos, convencendo o resto do comitê que era uma boa ideia fazer essa prova nova. A gente fez umas 4 reuniões antes, reunião / churrasco antes, de apresentar para o resto do Comitê Nordeste. A gente já deixou tudo pronto, o que eles vão perguntar, cronograma, a gente montou nosso cronograma, montou a estratégia da prova, montou tudo, para tudo que eles perguntassem e fossem rebater, a gente tivesse a resposta. A gente meio que... Nosso objetivo era tirar nossa bunda da janela. Eles vão perguntar isso aqui, a gente já tem a resposta para isso aqui. Tal. Por quê? A função do comitê, obviamente, não é dificultar nada, mas é garantir que as coisas funcionem. E você inserir uma prova nova envolve um risco muito grande, não só de segurança, mas também de cronograma. Se não der tempo de terminar a prova, e aí? O que acontece? E é uma prova que pegava bastante tempo do cronograma, né? Querendo ou não. Exatamente. Aí o comitê foi nos questionando. A gente encontrou uma resistênciazinha para emplacar a prova no começo, mas foi normal. Assim, eu considero normal. Considero que o papel deles era esse mesmo. Tem que ter o chato, né? Todo assim. No caso, eu tava... Era meu primeiro mês de comitê, eu acho. Segundo mês. Já tava chegando com um negócio assim, querendo mudar e tal. Pô, segura um pouquinho aí, velho. E eles podiam enxergar alguma coisa que a gente não estivesse enxergando, né? Assim, pra dar errado. Os caras mais experientes que a gente... Não vai criar uma ideia, não vai ter uma ideia achando que vai dar errado. Aí sempre é bom alguém de fora, não estando envolvido. Até por isso a gente não envolveu tanto eles no começo. Porque se a gente envolvesse eles iam estar viciados, né? Iam estar viciados na nossa ideia. E aí eu vou... o depoimento de quem tá na competição há um bom tempo aí. E realmente, vocês já viram depois a prova aí no Nacional, e até quem teve a oportunidade de ver lá na Bahia, realmente é uma prova que faz diferença do ponto de vista de evento, porque as pessoas torcem, cada duelo é realmente um duelo, então traz um bem para o evento, para a competitividade e também para as equipes poderem, vamos dizer assim, ter um momento ali que pode ser que já aconteceu ano passado, de ter uma equipe que estava com quase meio carro de diferença e o outro estava lá devagarzinho achando que ia perder, já estava ali, mas ele não desistiu. De repente, na última curva, o outro cara saiu da pista e ele terminou devagarzinho e conseguiu. Então é o tipo de prova que traz essa emoção até o final e sem contar o que teve lá o VAR, exatamente, o VAR para poder tirar. Então, ou seja, no primeiro ano que a gente colocou isso, já foi um absurdo que isso proporcionou de emoção para o evento, né? A gente até deu até sorte que as três primeiras disputas já foram assim. Um cara estava muito na frente, o cara errou na última curva, passou. A segunda já foi para filmagem, assim, a prova já estreou. Lá a primeira disputa já foi gritaria, velho. Eu tava no Nordeste. Maurício, eu tava em 2018, até fui dar um apoio nessa prova, ajudar você a montar lá algo. E eu lembro ainda, cara, Cactus tava voando. Tava voando, tipo, outro carro bem devagarzinho. Aí passou reto, acho que no barranco. Daquele ano. E pra mim, era o carro mais rápido daquele ano. Eles iam ganhar aquela prova com os pés nas costas. Assim, mas fácil. Aí Gugel, piloto na época, virou o carro. Gugel, desculpa aí, velho. Gugel participou de três Super Prime, ele tombou nos 3, virou. Gugel virou o carro, velho. A turma, não, velho. Botar o carro mais devagar pra ele. Até no último ano dele, quando eles se classificaram para os Estados Unidos, ele... Ainda bem que não tem Super Prime nos Estados Unidos. Gugel hoje em dia trabalha na Ford também. Ele estagiou na Troller e hoje em dia tá na Ford. Eu acho. Na última vez que eu falei com ele, ele tava.
É bacana demais nessa prova, porque você consegue sentir mesmo. É isso que você passou, né, Paulo? Você tá ali no público, pelo menos, né? Eu não torço pra nenhuma equipe, cara. Eu quero que todas ganhem, né? Eu quero ver a emoção ali. A gente que tá aqui do outro lado, a gente já passou essa fase de ter Exato. torcer pra alguma equipe. A gente quer competitividade, a gente quer um evento emocionante. Então, quando você vê ali, cara, vai passando um, daí a outra passa um pouquinho na frente, nossa, chega a dar um arrepio, assim. Exatamente. Então é muito massa. E é a Mas única aí- prova que a equipe, todo mundo da equipe consegue assistir. É a única Mas prova aí da competição. o Paulo E todas falou as do equipes VAR. assistem juntos. O Paulo falou do VAR. No Nacional esse ano, teve situação de VAR que o VAR não conseguiu dizer que ganhou, não, velho. Virou até duelo da- documentário. Virou Teve até até documentário. documentário. Tem que botar o Galvão Bueno aí, né? Haja coração, então. Haja coração. Né? Teve o duelo da Poli com a Unisk. Virou vídeo, né? Tá no Deu Instagram a lá primeira do vez, Baja. não identificamos quem ganhou. Foi a segunda vez, não identificamos quem ganhou. Aí na terceira, a Unisk Baja de Galpão conseguiu abrir uma margem melhor e ganhou. No terceiro eu já tava torcendo pra quem tava na frente ganhar. Não era, Pra não pelo ter que amor fazer de de Deus. Tá escurecendo já. Entendi. Uma coisa legal que... Acho que uma visão de fora, né? Porque acho que vocês estão ali da organização, né? Quando eu tive a oportunidade de participar, um negócio que eu gostei muito, assim... Cara, gostei de todas as provas, é claro, né? Mas dessa união das equipes, que é muito bacana dos regionais, a gente percebe isso em qualquer regional, né? Seja Sul, Sudeste... Você percebe que as equipes, elas, como é uma competição menor, elas são mais amigas ali, né? Elas se ajudam mais porque a situação permite. E, pô, eu gostei demais quando eu ganhei um troféuzinho de juiz, cara. Então, É massa. cara, esse é um diferencial gigantesco do Baja Nordeste, né? Eu acho que eu vou defender aqui o Baja Sul, né? Antes que eu receba críticas lá, né? Que eu ajudo a organizar. A gente não faz por falta de dinheiro, sabe? Então a gente tem um valor apertado, mas... Cadê o troféuzinho? Ó, meu troféu tá aqui na minha frente, na verdade. Então, tô gravando na minha casa e, cara, é muito massa olhar todo dia pro troféuzinho e falar, nossa, que legal, um reconhecimento ali. Eu fico feliz em ouvir isso, porque essa é uma das coisas que a gente colocou, o puxou dele. Eu fico feliz em ouvir isso, porque quando a gente decidiu que ia fazer esse troféu para todo mundo, era uma forma, e é uma das coisas que a gente está falando aí em relação aos juízes, que eu acho que a quantidade de voluntários e os juízes efetivamente se entregam ao evento, né, no que tem que fazer, então acho que tem que dar esse mérito, acho que parte do espetáculo, né, ou da competição, ou do sucesso, tem um grande mérito das equipes, mas os juízes, comitê, organização, tudo isso requer um esforço muito grande e uma dedicação. E então essa é uma das formas que a gente achou de fazer com que as pessoas realmente se sintam prestigiadas por aquela entrega no evento. E não é só para os juízes, né? A gente faz isso também com todos os patrocinadores. Todos os patrocinadores eles recebem pós-evento um kitzinho que a gente faz com muito carinho, com uma plaquetinha, com a camisa, algumas camisas para eles distribuírem dentro do evento, dentro da empresa, né? Com o vídeo da competição, porque nem todos têm a oportunidade de ir lá, mas eles efetivamente querem entender como é o evento, ver como eles ficaram lá. E eu falo até muito para o Ronaldo isso, né? É um evento que, apesar dele botar a marca das pessoas em evidência, ajudar, mas boa parte das pessoas e empresas que apoiam é porque eles enxergam aquilo como uma visão de sucesso para desenvolver pessoas, para desenvolver novos engenheiros, para desenvolver a cultura de colaboração, que é uma coisa importante que você falou aí, e isso ajuda essas pessoas a verem esse comportamento através do que acontece na competição, e por isso que eles estão há muito tempo. A gente consegue manter esses patrocinadores aí ao longo da estrada. Obviamente nem todos conseguem estar todos os anos, esse ano efetivamente é um ano atípico, muito difícil, mas muitos deles já sinalizaram que estão com a gente aí de acordo com o que a gente resolver fazer. A Ford é uma delas, né? Mas essa é uma forma da gente devolver
esse apoio, né? E Essa devolver entrega, né? essa Muitas entrega vezes, né? de todas as pessoas que acreditam no evento, né? E essa aposta, vamos dizer assim, que eles fazem no evento e sabem da dificuldade e a importância, né? Que eu acho que é o mais importante. Eu acho que ali a gente, como juiz, participa porque a gente gosta, né, e quer ajudar, mas sempre rola um sacrifício ali, né? Às vezes perde um dia de trabalho, às vezes tem Sem que dúvida. gastar pra viajar longe, mas a gente faz por amor, né? Todo mundo faz porque Exatamente. gosta muito, e eu acho que a gente também, como comitê, valoriza muito esse sacrifício que os juízes, voluntários, comissário e toda essa equipe ali faz por trás, né? É um gesto pequeno e que faz toda a diferença para as pessoas. Com certeza. Estamos chegando meio no fim aqui e direito a mais uma história aí. Vamos lá, para finalizar. O que vocês mandam? Paulo. Pô, eu já contei tanta história aqui, já falei do refeitório, já falei, vou deixar pro Hugo e pro Luiz essa última aí do arranjar. Ah, pode ser, conta aí uma vocês dois aí, vá. Vou deixar para eles aí véi. contar a última. A gente já entregou o troféu errado, velho. A gente verdade. entregou o troféu. Eu não sei se isso é uma história legal, não. É uma história que queima mais ou menos Toda a gente. competição já teve isso. Em Eu morro de medo, 2011, Brincadeira. 2011, a UFP Baja ganhou a competição e junto com ela no pódio subiu a Bajatinga de Petrolina e Juazeiro e a Corisco carro 1, ou foi carro 2. E o pessoal da Corisco chegou depois na faculdade extremamente chateado porque nas contas deles eles tinham ficado em segundo e terceiro, os dois carros. Inclusive Bigodinho trabalha na Embraer hoje, foi juiz do Nacional esse ano, ficou lá encucado, foi rever as planilhas e tal, e tinha um erro na planilha do AV, mandou um e-mail pra gente, no caso para o comitê da época, eu não era ainda. Mas já saiu logo, hein? Ele já saiu logo, hein? Não, eu sou muito propenso a cometer um erro desse, eu Mas nem tá certo. tiro a minha bunda, não. E a gente teve que fazer um troféu novo pra Corisco. A Corisco colocou os dois carros no pódio, no top 3 nesse ano. Mas a Bajatinga já deu a volta por cima e esse ano, no último regional, fez um carro top e conseguiu chegar também no pódio, no top 3 novamente. E eles foram muito bem no Nacional também. No Nacional foi muito bem. Muito bem mesmo. Eles fizeram uma boa prova estática. Inclusive a Bajatinga cresceu muito na parte de projetos. Eles ganharam, eu acho, no Nordeste a Design Finals e foram muito bem no Nacional. Tiraram nota alta no relatório e foram bem nas apresentações também. E você sabe que esse evento aí, esse ocorrido que até hoje o FEMEA disso aí gerou double, triple, todos os cheques que você imaginar, antes de toda a planilha sair, passa por umas 10 revisões aí. Tem o Jorge. Você conheceu o Jorge? O Jorge faz o cheque e o Rodolfo fica enrolando lá no pódio contando história. Nada é publicado hoje em dia sem passar pelo Jorge. Eu acho que muito se deve a isso. É isso, a esse problema que teve nesse ano. As equipes falam ali, nossa, mas é só botar os pontos aí e apresentar. Mal sabem elas que é 3 vezes em planilha diferente por pessoa diferente. Não é não. Pra garantir que isso não aconteça, né? O Rodolfo passa 1 hora enrolando lá, contando história, inventando coisa, entrevistando. Rodolfo é o narrador. Para quem não conhece o Baja Nordeste, o Rodolfo é o locutor oficial do evento. Se tudo tá errado, ele vira locutor. Exatamente. Legal. Rodolfo, a gente ainda não tá com o resultado oficial. Vai enrolando ele. Não, a minha mãe mora em Cajazeiras. Legal, pessoal. Então acho que foi legal aí a presença de vocês, né? Conseguimos, acho que passar um pouco do que é esse espírito do Baja Nordeste, como a competição funciona, a visão do patrocinador aí. Então, queria agradecer você, Paulo. Acho que, tá tomando teu tempo aí num dia de trabalho, né? Depois de um dia longo. Veio aí, contou um monte de história pra gente, mostrou tua visão e, muito obrigado de verdade. Nada, obrigado vocês aí pelo convite. Acho que o prazer e quem tem que agradecer sou eu de poder divulgar
Acho que quanto mais a gente fala do Baja Nordeste, é motivo de felicidade, né? E principalmente pelos resultados. Então eu que tenho que agradecer e estamos juntos aí. Vamos continuar fazendo a competição e crescer a cada ano, melhorar a cada ano. Vamos embora. Obrigado Legal. pelo convite. Opa, e fica o convite para dar uma passada nacional lá também. Baja Sul, Sudeste, tem que dar um pulo por lá. Já achei todo ano eu chamo ele sempre inventa uma desculpa. Não, eu já fui pro Nacional algumas vezes como juiz lá. Mas isso em 99, 2000. Não, nem tanto. Mas tá difícil conciliar a agenda. Esse ano, até a semana, eu tava com quase um pezinho lá, mas não consegui. Acaba o mestrado quando? Acaba o mestrado ano que vem. Mas eu preciso ir lá e eu quero conhecer as outras também, para aprender um pouquinho o que está acontecendo e trazer um pouquinho para cá. E vamos nessa. Vamos embora. Legal. Eu só não fui no Sul. Não fui convidado ainda. Eu ainda. Também. Eu fui no Sudeste, mas nunca fui no Sul. Tá faltando convite. O Luiz o pessoal do Sul não convida hoje. A gente, não. Ah, é. Não, agora eu vou aproveitar, né? Já tive a oportunidade de ir em todas. Então não vou me achar um pouco agora, né? Não, brincadeira. Não, no Nordeste eu consegui ir por causa de questão de trabalho e consegui encaixar uma data ali. Mas Hugo e Luiz, né? Parceiros aí de sempre. Dedico ali tanto pro Nordeste quanto pro Nacional. E estão sempre aí ajudando as outras competições regionais também. Obrigado pros dois, cara. Valeu demais aí. Muito obrigado. Beleza. Valeu aí, Maurílio, 15, Paulo, Luiz. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Quando precisarem, é só chamar. Só chamar. Fechou, então. Então é isso aí, pessoal. Encerramos hoje o nosso episódio sobre o Baja Nordeste e até a próxima. Valeu!